A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amada igreja. O tema da mensagem desta noite será o sangue do Cordeiro. E o texto será lido no livro das Revelações, o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, e diz assim a palavra do Senhor. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, pelo poder glorioso que há no sangue de Jesus, mais uma vez nos lançamos aos teus pés, nas condições de falhos, dependentes, pecadores e necessitados que somos. E suplicamos, ó Deus, que a Tua palavra possa alcançar as mentes e os corações. Que a Tua palavra possa visitar os lares e que necessidades venham a ser supridas nesta noite. Que enfermidades possam cair por terras, doenças venham a ser curadas e que o nome do Senhor venha a ser grandemente glorificado. Que o Teu Espírito Santo possa trazer na luz do Teu contexto as Tuas revelações, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Que o nome do Senhor venha ser hoje, sempre, eternamente, grandemente glorificado. É o clamor que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, através desta mensagem nós iremos fazer um paralelo do projeto de Deus para a salvação do homem através dos séculos e milênios. Porque desde o início da criação Deus determinou algo maravilhoso para a vida do homem, algo que era de mais valor lá na eternidade, que é a vida eterna. Quando Deus criou o homem e o colocou lá no jardim do Éden, Ele criou o homem para que o homem fosse eterno. Então veio o pecado e o homem foi expulso do jardim. E todo aquele processo que os irmãos já conhecem. O homem agora tem que viver do próprio suor, a mulher ter filhos com dor. Ninguém mudou isso até hoje. E a história todo mundo já conhece bem. Porém existe algo maravilhoso na história, porque assim como que o pecado passou a existir através de um homem, o homem Adão, e cometeu o pecado original, a desobediência, que nos levou a uma condenação de morte. Deus ele mudou o seu projeto lá na eternidade, fazendo que assim também, como que através de um homem, o homem perfeito, o homem Jesus, o Filho de Deus, nós também fôssemos resgatado da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é muito importante. É por isso que Jesus, lá na eternidade, ele não usa o nome Jesus. Lá na eternidade, ele é conhecido como a Palavra de Deus. E o texto bíblico se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, que diz: E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Glória a Jesus. Amados, Cristo só recebe o nome de Jesus quando ele assume o projeto do Pai lá na eternidade, que é o projeto de resgate. Os irmãos querem ver? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, queridos, lá na eternidade, ele é conhecido como a Palavra de Deus. É por isso que o apóstolo João disse: o Verbo se fez carne, ou seja, a Palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. No início da criação, lá no Gênesis, Jesus já estava presente com o Pai. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele usou a expressão façamos. Quem estava com ele lá na criação era Jesus, na forma do Verbo, ou seja, na forma da Palavra de Deus. E a Bíblia
continua a dizer e a reforçar. E disse Deus. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Nele estava vida, e a vida era a luz dos homens. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, Jesus é a palavra, porém ele assume o projeto. E assim como todo projeto tem um nome, ele também teve que receber um nome. Vamos ver? Quando o anjo Gabriel se manifesta para Maria, ele disse: Maria, você dará à luz a um filho, e esse filho se chamará Jesus, porque será grande. Porém, queridos, tem um detalhe aqui muito importante. Que detalhe é esse? A conversa do anjo Gabriel com Maria não se deu na língua portuguesa, porque Maria era judia, e o anjo conversou com ela na língua dela. Então o anjo Gabriel conversou com Maria em hebraico, que é a língua dos judeus até aos dias de hoje. Então o anjo disse a Maria: o nome dele será Yeshua, que se for traduzir para o português seria salvação ou salvador. Porém, as línguas ocidentais, com as transformações sociais, chegaram ao nome de Jesus. Porém, o significado de Jesus é salvação ou salvador. Você sabe por quê, meus queridos? Porque este é o propósito dele. Este é o propósito do Pai: resgatar o homem pecador, salvar o homem pecador. Irmãos, Jesus ele entra linearmente em toda a palavra e em todas as escrituras com o propósito de salvar, restituir, resgatar a vida do homem. Só que no Novo Testamento Jesus está revelado. Porém, no Antigo Testamento ele se encontra profetizado. E eu quero mostrar aqui para os irmãos como que Jesus está em todo o Velho Testamento, porém na figura profética. E eu irei mostrar aqui algumas figuras, algumas assêntase, alguns aspectos da manifestação de Jesus no Velho, no Antigo Testamento, só que na forma e na figura profética. E esse fenômeno tem um nome, que se chama teofania, que é algumas manifestações de Jesus, inclusive no Velho Testamento. E eu vou dar aqui aos irmãos alguns exemplos. Vamos lá. Todas as vezes que o homem via Deus no Velho Testamento e não morria, na verdade aquela figura ali estava mostrando profeticamente a figura de Jesus. E não somente quando via Deus, mas também algumas figuras de anjos que aparecem no Velho Testamento. Os irmãos querem ver? Quando Jacó se encontra no Val de Jaboque e luta com o anjo para ser abençoado por ele, na verdade aquele anjo ali era o próprio Senhor Jesus. Vamos ver nas Escrituras? A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 26, vamos ler até o versículo 30. Diz a palavra de Deus: E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Meu nome é Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou-lhe, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Glória a Jesus.
Queridos, depois que Jacó se encontrou com o anjo, ele disse: a minha alma foi salva. Você sabe por que ele usou essa expressão? A minha alma foi salva? Porque ele teve um encontro com o Salvador, com o Eterno, o Rei da Glória. Quando o homem tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, o seu caminhar é diferente. Jacó, a partir daquele momento, passou a caminhar de forma diferente. O seu nome fora mudado e transformado para Israel. E o apóstolo Paulo também disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero dar aqui mais alguns exemplos. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 17 e 18, diz: e disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Igreja amada do Senhor, Manoá é o pai de Sansão. E ele perguntou para o anjo que profetizou sobre o nascimento do seu filho: qual é o teu nome? E a resposta daquele anjo foi: o meu nome é Maravilhoso. Queridos, o nome maravilhoso é dado a Jesus quando ele foi profetizado pelo profeta Isaías a respeito do seu nascimento. Vamos ver nas Escrituras? A palavra do Senhor diz no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é maravilhoso, porque não existe outro nome pelo qual sejamos salvos. É por isso que o nome de Jesus significa salvação. E foi Ele que nos resgatou. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário. E é Ele que virá nos buscar. É Ele que virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ele que irá nos buscar para o grande dia do arrebatamento. O arrebatamento da igreja fiel, evidentemente, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Amigos ouvintes, quero dar aqui aos irmãos mais alguns exemplos de Jesus na forma de anjo no Velho Testamento. O livro de Josué, capítulo 5, versículo 13 até o 14, diz: e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu Senhor ao seu servo? Glória a Jesus. Os irmãos se lembram do texto profetizado lá no livro de Isaías, quando ele diz que o nome dele seria maravilhoso? Então, naquele momento que ele disse que o nome dele seria maravilhoso, ele também disse: o nome dele será Príncipe da Paz. Porém, aqui no livro de Josué, ele também se manifesta como o príncipe do exército do Senhor. Os irmãos sabem, na palavra de Deus, quem profetizou a respeito de Jesus como o príncipe do exército do Senhor? Foi nada mais, nada menos que o próprio rei Davi. Os irmãos querem ver? A palavra do Senhor está em Salmos, capítulo 24. Nós iremos ler o versículo 7 até o 10. E diz assim: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra.
Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, Jesus é o Rei da Glória. Ele é poderoso na guerra. Ele é o príncipe do exército do nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o nosso eterno Rei da Glória. Meus irmãos, Jesus aparece no Velho Testamento de várias maneiras. Não somente na forma de anjo, não somente na forma de Deus, mas de vários aspectos. E eu quero mostrar aqui aos irmãos esses aspectos de Jesus revelado, profetizado no Velho Testamento. Irmãos, Jesus no Velho Testamento aparece na figura da pedra de esquina, a pedra angular, ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha ferida, ele é a fonte das águas vivas, ele é o pão da vida, ele é a resplandecente estrela da manhã, ele é a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Ele é a luz do mundo, o sal da terra, a raiz e a geração de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Queridos, ele é a cura, ele é a vida e também a ressurreição. Ele é Jesus, ele é o alimento, ele é a água que dessedenta a sede do homem. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é a porta, ele é o pastor verdadeiro, o pastor que conhece a voz de suas ovelhas. Queridos irmãos, Jesus é tudo que nós necessitamos. Ele é o único que pode sondar as nossas mentes e os nossos corações. Ele pode visitar todas as nossas necessidades e Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Basta você crer, basta você aceitar e Ele irá transformar a sua vida nesta hora, neste momento. Irmãos, eu já estou quase terminando, mas antes de terminar, eu gostaria de mostrar, através das Escrituras, a figura mais importante de Jesus no Velho Testamento, que é a figura profética mais extraordinária e também o tema da nossa mensagem. Os irmãos se lembram? O Cordeiro de Deus, ou seja, o sangue do Cordeiro. Querido, o sangue do Cordeiro tem sido a forma mais impactante, mais extraordinária de Jesus se manifestar como Salvador, como provedor, o resgatador da vida do homem e da alma do necessitado. Foi assim que ele, durante muito tempo, tem perdoado e purificado os nossos pecados, o pecado do seu povo, o pecado do povo de Israel no Velho Testamento, através dos séculos e dos milênios e através também do sacrifício perfeito, o sacrifício do sangue derramado. Ele tem dado ao homem direito de ter acesso ao Pai. Através do sacrifício do inocente, do pecador, tem alcançado redenção, salvação, glória a Jesus. Porém, todos aqueles sacrifícios que estava apontando profeticamente para o sacrifício perfeito, o sacrifício que iria substituir todos os outros sacrifícios, que é a morte de cruz, que é a morte do Cordeiro Eterno, o Filho de Deus. E ele nos garante vida eterna e salvação por toda eternidade. É por isso, queridos, que todas as vezes que no Antigo Testamento o Cordeiro era sacrificado, estava apontando ali profeticamente para o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E nós podemos ver, através das Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo 22, no versículo 7 ao versículo 8, que diz: Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E
disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Glória a Jesus. Meus irmãos, assim como Deus proveu o cordeiro para Isaque naquele dia, Ele também tem provido o cordeiro para cada um de nós. Assim como Isaque foi poupado naquele dia, nós também fomos poupados na cruz do Calvário. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, glórias a Deus. E foi assim, meus queridos irmãos, que o povo de Deus venceu e prevaleceu através dos séculos e milênios, através do sacrifício do Cordeiro, através do sangue derramado e da vitória sendo garantida, o resgate vindo de encontro ao coração do homem, ao coração do necessitado, e nós vencendo e prevalecendo a cada dia diante do Senhor. Glória a Jesus. Você quer ver no dia a dia como que a igreja fiel tem vencido os seus grandes desafios mediante as provas e as aflições? Não deixe de fora, irmãos, o sangue do Cordeiro. Não deixe de fora a marca da vitória. Assim como os filhos de Israel na terra do Egito, vivendo momentos de grandes aflições, grandes enfrentamentos, passando pela penúltima praga, que era a praga das trevas, onde o Egito estava todo no escuro. Diz a palavra do Senhor que o Egito estava todo no escuro, mas Israel tinha luz em suas habitações. Querido, o Egito fala do mundo em que vivemos. O mundo se encontra em trevas, mas um povo tem a luz. Essa luz é Jesus, que a vida nos conduz. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos ouvintes, no momento da libertação da saída do povo de Israel da terra do Egito, Deus deu um decreto para o seu povo. Que decreto foi esse? Que o povo de Israel passasse do sangue do Cordeiro nas vergas e nos umbrais das portas, porque à meia-noite o anjo passaria no meio deles, e a casa que não tivesse o sangue nas vergas e nos umbrais das portas haveria morte. Porém, a casa que tivesse a marca do sangue do Cordeiro, o anjo passaria por cima e haveria grande livramento. Meus queridos irmãos, a história se repete. A história se repete. Aquilo que foi profetizado lá no Antigo Testamento está acontecendo novamente, mais uma vez conosco. Hoje, nós também estamos comemorando a Páscoa do Senhor. Não é a Páscoa dos judeus, mas é o momento que antecede o arrebatamento da igreja fiel. Israel estava se preparando para sair do cativeiro. Nós também estamos nos preparando para sair do mundo que aí está. Nesta hora de grande expectativa, momentos de trevas, onde o adversário está dominando totalmente as famílias. As famílias do mundo estão totalmente à deriva. O pai de família já não sabe mais o que fazer, onde os filhos estão completamente dominados pelo mal. Mas é o quadro em que vivemos, é o período da noite, é o período de trevas. Assim como Israel partiu da terra do Egito, nós também temos que partir. A igreja tem que ir embora. E nós temos que ir para Canaã celestial, para a Nova Jerusalém, a cidade eternal. É lá que o Senhor está preparando morada para cada um de nós. Queridos irmãos, a morte está aí, atingindo os lares daqueles que não têm a marca da vitória. A morte está atingindo os lares que não têm o sangue do Cordeiro nas vergas e umbrais das portas. Queridos irmãos, o sangue foi passado nas vergas e nos umbrais das portas. Você sabe para quê? Aquele momento ali estava mostrando profeticamente o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, pelo Cordeiro eterno de Deus. É por isso que João Batista, quando ele viu Jesus se aproximando, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É só Ele. A salvação é através dele, o resgate é através dele, a salvação é através dele. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi o sangue dele. Profeticamente, aquele sangue passado nas vergas e umbrais das portas, assim também o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E através daquele sangue, a igreja valoriza, a igreja fiel, ela glorifica o nome do Senhor, porque nenhuma gota caiu por terra, mas tem caído sobre nós para ser escudo forte nos dias de dificuldade, para ser libertação mediante as lutas e aflições no mundo de trevas que aí está. Glória a Jesus. Meus amados ouvintes, você tem uma escolha. Todos nós temos. Você pode escolher viver em prol das suas razões, você pode escolher viver segundo os seus desejos ou das suas concupiscências. Você pode escolher viver segundo as suas vaidades, segundo os seus desígnios, os desígnios do seu coração. Porém, saiba de uma coisa, eu ainda não achei um texto bíblico que mostra que aquele que faz o que quer, ou aquele que vive segundo os desejos do seu coração é feliz. Se você conhece algum texto, você me mostra depois. Porém, eu não conheço nenhum texto bíblico que diz que o homem é capaz de ser feliz distante do Senhor, distante do seu Criador, do seu resgatador. Eu só conheço textos que diz ao contrário. Mesmo você sendo rico, mesmo você possuindo muitos bens, até mesmo se você for um milionário ou quem sabe um trilionário, sem Deus, o homem não é nada. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36, diz assim a palavra do Senhor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Queridos, só Jesus pode nos garantir vitória. Só Jesus nos garante vida eterna. E nós venceremos e alcançaremos os lugares mais excelentes, os lugares mais altos, os lugares incomparáveis, que não se pode comparar e nem medir, pois neste mundo não existe nada semelhante. É o lugar onde Jesus tem preparado morada para cada um de nós, onde não haverá nem pranto e nem dor, onde a paz e a alegria será plena, onde a luz e a vida são infinitas e a morte já não existe mais. Este é o lugar onde iremos morar, porque a palavra de Deus nos garante isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e quando você ouvir dizer, quando você ouvirem perguntar, mas como eles venceram o mundo? Como eles venceram o pecado? Como eles venceram as ofertas do inimigo? Como eles venceram o mal? Como eles venceram o maligno? Como que a igreja fiel venceu e prevaleceu mediante os séculos e milênios? Aí, meu querido, você ouvirá a seguinte resposta. Você irá ouvir o texto que lemos no início da mensagem, Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia! Porque a igreja irá vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia, aleluia, louvado e exaltado seja o nosso Deus. Glória a Jesus, glórias a Deus.